Agora nós vamos adicionar a maçã no nosso jogo, para alimentar a fera, alimentar a cobra. Aqui na esquerda, na aba Assets, como você pode já ter visto, eu já importei o arquivo maçã, maca, aqui, que vai ser a imagem da minha maçã. Importei do mesmo jeito que eu fiz no primeiro vídeo, importando as imagens da cobra. Eu vou clicar aqui em maçã e vou arrastar ela até a minha tela para criar um sprite chamado maçã. Bem fácil e simples, já criei. Agora eu preciso adicionar a colisão para esses objetos, para fazer que quando o Snake colida com a maçã, ele elimine a maçã, ele coma essa maçã. Para isso eu vou ter que criar um componente chamado um componente de colisão para cada um dos meus sprites. Então eu vou vir aqui em maçã, vou vir até a aba Properties e vou clicar em Add Component e vou vir até aqui em Collider Component e escolher um tipo de componente de colisão para ele, que no caso aqui pode ser um Circle Collider, né? Vou definir um raio para ele aqui, pode ser 20, ótimo. E vou fazer o mesmo para Snake. Vim até aqui em Properties, Collider, Cycle Collider e defino um raio para ele. Que é de 30. Pode ser 30, salvei. Eu já tenho dois componentes de colisão, eles já podem colidir. Mas eu preciso adicionar uma configuração para dizer que qual tipo de componente colide com qual. Então eu vou ter que criar os grupos. Aqui em Group, eu clico em qualquer um dos meus componentes, venho em Properties e aqui em Group eu edito. Ele vai abrir essa telinha, Group Manager, para fazer a gestão dos grupos. Eu vou vir aqui adicionar dois grupos, um grupo que eu vou chamar de Snake e outro grupo que eu vou chamar Maçã, que é maca. E vou definir aqui embaixo nesse map qual que colide com qual. No caso aqui, ó, Snake colide com maçã aqui, com maca. Esse default não precisa. Salvo o grupo, save, já vai salvar, eu fecho e eu só preciso novamente vir aqui em cada um dos componentes e dizer qual grupo ele pertence. Aqui na maçã, ela pertence à maçã e a Snake pertence a Snake. Mas para toda essa bagaça funcionar, eu preciso dizer em um script que eu vou usar colisão. Então eu vou editar meu script game aqui. Para editar, eu dou dois cliques em cima do arquivo, aguardo ele ser carregado. E aqui no método onload, que é quando inicia o script, quando ele cria, eu vou definir. Eu vou dizer para ele cc, que é do CookieCreator.Director, o diretor de ação, get collision manager, que é o gestão de colisão, ponto propriedade enabled, e coloco true, para dizer para ele, beleza, pode usar a colisão porque eu vou usar. E adiciono mais duas propriedades aqui embaixo. Opa, não preciso. Debug Draw, que é para desenhar o quadrado ou o círculo, para desenhar os componentes de colisão na minha tela. E aqui embaixo, Bounding Box, que vai fazer a mesma coisa. Também vai desenhar elementos para debug para mim. Isso aqui já vai fazer funcionar a nossa colisão. Mas agora eu preciso dizer o que eu quero que faça quando colidir. Então eu vou voltar para o Cooks e vou criar um script aqui para minha maçã, JavaScript, chamado maca. Edito esse script. Novamente ele vai criar uma classe padrão, vou vir aqui, vou apagar os comentários, tudo que eu não vou precisar. No caso para maçã não vou precisar de nenhum desses por hora. Vou vir aqui e vou criar um método chamado onPicked, que é um método para excluí-lo, para eliminá-lo da tela. Que vai fazer does.node.destroy, que vai destruir o meu node da tela, ele vai eliminar o meu componente da tela, não vou mais ter ele. E eu preciso chamar esse cara, em algum momento dizer que eu quero que ele seja destruído. E quando isso vai acontecer? Quando eu colidir, quando a minha Snake colidir com a maçã. Então eu vou no script da Snake, eu vou mapear o método que ele já executa toda vez que existe uma colisão, ele executa um método, um callback, chamado onCollisionEnter. Ele executa mais, ele executa 2 ou 3, mas esse é um deles, é o que nós vamos precisar agora. Opa, esses pontos aqui não precisam. onCollisionEnter, que é quando a colisão inicia, ele passa um parâmetro order, que é o outro componente que colidiu, e self, que é o meu componente, o meu node atual. E aqui dentro eu vou implementar order get component maçã.onPicked, que vai funcionar como? Opa, aqui falta uma vírgula. Quando houver uma colisão entre o meu componente aqui que está na tela, o meu componente atual, o Snake, ele vai executar esse método. E o order é com que outro componente que ele fez a colisão, que no caso aqui é com a maçã.
porque só tem esse mapeado por enquanto. E aqui eu vou pegar o other, que é o outro componente, get component, e vai pegar o script maçã e vai executar aquele método onPicked, que é esse método aqui, fazendo com que destrua o node. Eu volto no Cooks Creator, seleciono meu componente maçã e arrasto para dentro dele o script chamado maca, para configurar esse script para maçã. Eu salvo tudo isso e vou testar para ver se está funcionando. Abriu a tela aqui, vou movimentar a cobra e vou ver se ele vai eliminar a maçã quando ele chegar. Eliminou a maçã. Já está feita a nossa colisão. A nossa maçã já está criada. Agora, a próxima etapa é nós criarmos uma maçã de forma dinâmica. Para toda vez que uma maçã for comida, eu crio outra em algum outro ponto da tela. E isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Curte aí, se inscreve no canal. Até mais. Abraço.